Freud, ao investigar a natureza humana, ele pôde concluir que todo indivíduo está em busca da felicidade. E o substrato dessa busca, o combustível que a impele para a sua realização, ele chamou de o princípio do prazer. O princípio do prazer faz com que o homem busque o prazer e evite a dor. A criança, quando chora, ansiando o seio materno, ela sabe que este seio é fonte de prazer. Este seio propicia uma experiência orgásmica, abundantemente prazerosa. Paralelamente a isto, o desconforto da fome é aplacado. Porém, à medida que os dias se passam, a criança percebe que nem todo choro é atendido de antemão. Suas gratificações são frequentemente adiadas. Nem tudo o que ela deseja se realiza. Nem tudo o que ela ambiciona é execuível. Gradativamente, a criança, movida pelo princípio do prazer, se depara com o princípio da realidade. E o homem, à mercê do princípio da realidade, sofre, pois ele compreende que nem sempre o universo conspira a seu favor. Nem sempre o mundo satisfaz os seus caprichos. Nem sempre a sociedade cumpre com as suas expectativas exigentes. E se contrastar, se deparar com esta realidade, consequentemente, gera o sofrer. Freud, ao analisar essa experiência humana, ao investigar a natureza do sofrimento, pôde concluir que o homem, objetivando prazer e esquivando-se do desprazer, encontrou vias alternativas. Uma das mais eficazes e uma das mais empreendidas pelo homem foi o uso de entorpecentes. Sabemos que certas substâncias, uma vez presentes no sangue e nos tecidos, proporcionam picos de prazer, proporcionam elevados picos excitatórios, fazendo com que o indivíduo não apenas experiencie o prazer, mas se torne insensível à dor. Porém, a ingestão de entorpecentes faz com que o homem tenha esta sensação muito episodicamente. É uma experiência efêmera, transitória e passageira. Porque ao mesmo tempo que o homem alcança picos himalaicos em frações de segundos, ele atinge vales sombrios. E nesse desnível do prazer, ele experiencia a ressaca do desprazer. Dentro dessa perspectiva, os entorpecentes são ineficazes em decorrência de sua transitoriedade, por ser algo por demais passageiro. Existem aqueles que, sabendo que a sociedade, o mundo,
está pervadido de sofrimento, evade-se do mesmo, entram para um monastério, vão para um deserto, para uma caverna, se tornam indivíduos meditativos e contemplativos. Estes discerniram que o prazer é o florescimento do desejo, mas que camufla o fruto da dor. Em decorrência disto, eles suprimem as fontes do prazer, geralmente se tornam castos, celibatários, abrem mão de todas as gratificações sensórias, se tornam monges, sadhus, yogis. Porém, estes que empreendem esta via por demais alternativa, ainda que se privam de muitas dores partilhadas pelo homem em sociedade, sacrificam a vida, experienciando um patamar ainda mais elevado em alguns aspectos de sofrimento. Existem aqueles que nasceram em berços esplêndidos, são afortunados por possuírem recursos que lhes trarão a oportunidade de múltiplos prazeres. São pessoas que compram os prazeres. São aqueles que conseguem adquirir o objeto sonhado. São aqueles que proporcionam para si um conforto extraordinário em decorrência de seus recursos. Tudo aquilo que ele ambiciona a nível material, isto ele realiza, mas mesmo assim tais indivíduos continuam sofrendo. Freud analisou este fenômeno e pôde descobrir que o aparelho psíquico ele trabalha em meio a contrastes. Um prazer perpetuado, uma experiência orgásmica perene, seria tão deprimente como uma depressão profunda. Isso explica o porquê pessoas de países altamente desenvolvidos, como nos países escandinavos, o índice de suicídio é elevadíssimo. Tudo aquilo que o homem almeja a nível material é alcançável, é realizável. Todas as ambições nesse plano são execuíveis, todavia o homem não está satisfeito. A perenidade do prazer o deprime. É interessante que o homem desenvolveu inúmeras vias alternativas na perspectiva de atingir o prazer e evitar a dor. Siddhartha Gautama, que posteriormente se tornou Buda, o iluminado, foi um dos homens que proficuamente investigou a natureza do sofrimento. E ele chegou a uma conclusão a qual ele chamou as 4 nobres verdades. Ele diz que a primeira nobre verdade é a realidade do sofrimento. O mundo está cheio de sofrimento. Do nascer ao morrer, o homem se depara com inúmeros fenômenos que o deprimem, que gera dor e, consequentemente,
o faz sofrer. Ele se depara com a doença, com a decrepitude, com a velhice. Ele se depara com a finitude, com o ódio, com as rupturas fraternas, a perda de entes queridos. E imerso neste contexto, ele está à mercê do sofrimento. Esta, Buda chamou de a verdade do sofrimento. A segunda verdade é que todo sofrimento deriva de desejos físicos e da ilusão das paixões mundanas. A isto Buda chamou a verdade da causa do sofrimento. A terceira verdade é que se todo sofrimento deriva do desejo, uma vez extinto o desejo, consequentemente, o sofrimento cessa. Extraindo-se as raízes do desejo, a árvore da paixão não dará o seu fruto, que é o sofrer. A isto Buda chamou a extinção do sofrimento. E a quarta verdade ele chamou de o nobre caminho, ou o caminho óctuplo, ou mais comumente o caminho do meio, que é a via pelo qual o homem, empreendendo, encontrará recursos para extinguir a chama do desejo, cujas labaredas é o sofrimento. Buda fala de 8 patamares que o homem que empreende o óctuplo caminho deve percorrer. Ele fala da percepção correta, pensamento correto, fala correta, comportamento correto, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. E ele conclui dizendo que aqueles que buscam a iluminação devem entender as 4 nobres verdades. Se não as entender, perambularão interminavelmente no desconcertante labirinto das ilusões da vida. Todos aqueles que conhecem as 4 nobres verdades são chamadas de pessoas que adquiriram os olhos da iluminação. Quem discerniu a natureza do sofrer, quem compreendeu o âmago do sofrimento que perpassa essas 4 nobres verdades, atingem, ou melhor, conquistam os olhos do entendimento. Tais indivíduos, compreendendo esta factualidade, tornam-se iluminados. Se faz necessário compreender a natureza do sofrimento. Certa feita perguntaram a Krishnamurti o que é o sofrimento, e ele respondeu que geralmente tais perguntas são equivocadas porque quem pergunta, na realidade, não quer saber o que é o sofrimento, mas livrar-se da dor. A maioria dos indivíduos vê o sofrimento como um elemento à parte, como um fenômeno alheio, como um hóspede inoportuno. Mas para compreender o sofrimento, se faz necessário ser o sofrimento. Sendo o sofrimento, penetraremos nas camadas mais sutis do sofrer. Investigando esta natureza, descobriremos um tesouro oculto. Acredito que ninguém pôde salientar de maneira mais bela, poeticamente falando, a natureza da dor e do sofrer, como o poeta libanês Khalil Gibran, em sua obra O Profeta. Ele diz:
Vossa dor é o rompimento da carapaça que encerra vosso entendimento, assim como o caroço da fruta deve fender-se, a fim de que seu núcleo possa ficar exposto ao sol, da mesma forma vós deveis conhecer a dor. E se vós fosseis capazes de manter o vosso coração em admiração pelos milagres diários da vida, vossa dor não pareceria menos maravilhosa do que vosso regozijo. E vós aceitarias as estações do vosso coração, assim como tendes sempre aceitado as estações que passam sobre vossos campos, e vós assistirias serenamente à passagem dos invernos de vossa aflição. Muito de vossa dor é escolha própria, é a poção amarga com a qual o médico dentro de vós cura vosso eu adoecido. Portanto, confiai no médico e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela mão delicada do invisível, e o cálice que ele traz, embora faça arder vossos lábios, foi moldado do barro que o oleiro umedeceu com suas próprias lágrimas sagradas. Compreenda que vossa dor é o rompimento da carapaça que encerra o vosso entendimento. E assim como a semente deve romper o seu invólucro e se expor ao sol, se faz necessário que o homem compreenda a sua dor, pois compreendendo a sua dor, ele verá que no âmago da mesma subjaz o prazer pleno, indescritível, impronunciável, que não pode ser descrito em palavras. Se faz necessário o homem mergulhar, não evitar, mas compreender minuciosamente a natureza do sofrer, pois ele descobrirá que o sofrimento deriva do desejo. O desejo advém da mente. A mente é fruto do tempo, o tempo fruto da ilusão, e a ilusão emerge da ignorância. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e o faça discernir a realidade do sofrimento. Concluo esta singela reflexão com as digníssimas palavras de Cristo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que tais palavras encontrem solo propício e estação favorável na ambiência de vosso ser. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.